No meu pronunciamento de hoje, eu vou estar justificando a respeito da viagem que eu, Dr. Quaranta, e a vice-prefeita Lisa Scheid fez até Campo Grande para participar de um convite que essa Câmara recebeu da audiência pública sobre a violência contra a mulher que aconteceu no último dia 7 de novembro, como uma forma de marcar dentro desse mês de novembro, o dia 25, né, que é o Dia Internacional contra a violência da mulher. E nessa audiência pública, né, foi lançado os 16 dias de marcha, onde estariam acontecendo vários movimentos para estar lembrando a questão da violência contra a mulher. E nessa audiência pública, né, onde nós estivemos presentes, foram feitos vários depoimentos, inclusive um que chamou muita atenção, né, que foi a respeito de uma mulher assassinada em Campo Grande pelo seu companheiro e que já havia sido casado, separado e que tinha um histórico de violência com a mulher anterior, mas que a atual não tinha conhecimento, né, e acabou sendo vítima, vindo a óbito, e a família estava lá e pedindo que realmente as autoridades estivessem sempre preocupadas com essa questão, porque a vítima não voltaria mais ao seio familiar, mas que realmente a pessoa que cometeu o crime fosse punida para que não cometesse o crime novamente e outras famílias viessem a ter o mesmo tipo de sofrimento. Então, nós participamos dessa audiência pública e acabamos tendo contato com a Major Sandra, da Polícia Militar, que foi a primeira coordenadora de políticas públicas para as mulheres de Mato Grosso do Sul, destacando que o nosso Estado está em primeiro lugar no Brasil em relação a políticas públicas para as mulheres. E ela se prontificou a estar vindo a Chapadão do Sul e está dando uma palestra aos policiais em relação à questão do atendimento a essas vítimas, porque muitas dessas vítimas não chegam até a delegacia de polícia e faz os seus registros por uma série de questões, por vergonha, por medo, por ameaça, né, e muitas vezes até por desconhecimento da sua própria condição de vítima. Então, ela se dispôs a estar vindo aqui a Chapadão do Sul nos ajudar nessa empreitada. E aproveitando também a oportunidade, no dia seguinte, no dia 8, nós estivemos na Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, lá na Governadoria, e conversamos com a Thay Loche, que é a coordenadora, né, da Secretaria. E ela nos dispôs, né, todo o material e toda a assistência necessária para estarmos abrindo a Coordenadoria de Políticas Públicas das Mulheres aqui no Chapadão do Sul. Essa é uma indicação que eu fiz no início do ano e que até o momento a gente ainda não conseguiu ser contemplado, mas que dessa vez, né, nós levamos lá o Dr. Quaranta enquanto médico e que nos relatou as vítimas que ele já atendeu no hospital, vítimas, né, de violência, e levamos junto também a nossa vice-prefeita, enquanto mulher, enquanto poder executivo, para estar se sensibilizando com essa causa. Porque a Coordenadoria de Políticas Públicas ela não trata só da violência contra a mulher, mas ela lida com todas as questões de educação, de saúde, de trabalho, emprego, renda, né? Então, todas as condições em que uma mulher poderia ter e está sendo oferecida a ela para que ela pudesse estar cada vez mais longe enquanto vítima de violência. Nós sabemos, e eu reforço aqui nessa tribuna, que a violência contra a mulher é um problema social, tá? Porque ela, enquanto mãe, faz com que esses filhos, né, que estão lá na escola acabem refletindo a violência que eles sofrem em casa pela mãe sofrer a violência conosco lá, professores, e vão ser futuros cidadãos com problemas, desequilibrados e tudo mais, e não é isso que nós queremos para a nossa sociedade. A gente quer uma sociedade cada vez mais saudável. Então, por isso, a violência contra a mulher é um problema social e de todos nós, não é só da mulher. Outra coisa também que eu gostaria de reforçar, o que o nobre colega já disse, o Dr. Quaranta, foi a nossa visita a Sanesul, né, e a conversa com o diretor comercial, Dr. Edgar, onde nós relatamos as inúmeras reclamações que essa Casa de Leis, né, não só eu e ele, mas todos os vereadores já receberam essas reclamações, dos vazamentos das casas residenciais e comerciais do Chapadão do Sul. Possíveis vazamentos, né? Então, a Sanesul tem cobrado algumas contas de água exorbitantes,
e quando ela é questionada, ela coloca em tese, né, a teoria de que há vazamento nas residências e no comércio. E aí, quando é chamado um encanador, o encanador relata que não há vazamento, e aí ficam essas contradições todas. Então, o que nós questionamos lá, o diretor comercial Edgar, é que ou o Chapadão do Sul não tem encanador capacitado para detectar vazamento, ou todos os canos da Sanesul resolveram fazer um complô contra a cidade e resolveram provocar vazamentos, né? Ele ficou bastante, né, preocupado com a situação, porque em determinadas regiões da cidade isso tem sido uma constância, e o que eu e o Dr. Quaranta exigimos dele é que ele fizesse um estudo e um mapeamento da cidade, e pudesse estar verificando em quais regiões isso tem acontecido com mais frequência, para ele verificar se, de repente, o problema não está sendo da Sanesul, e ela está cobrando do contribuinte uma conta que, na verdade, deveria ser dela. Então, foi bastante assim, importante essa visita, né, que nós estivemos lá com o diretor comercial, Dr. Edgar, e eu espero realmente que ele tome providências, porque foi isso que ele se comprometeu conosco, vereadores lá, que ele estaria, sim, tentando resolver esse problema o mais rápido possível e nos dando uma devolutiva, né, do assunto. Outra coisa também que eu gostaria de comentar aqui bem rapidamente é sobre as minhas indicações. A iluminação na Feira do Produtor foi um pedido da Associação Comercial, em reunião aqui na Câmara, né? No entorno ali é iluminado, mas naquela região ali onde ficam as árvores, onde era uma antiga pista de motocross, fica escuro, e a reclamação é que Chapadão do Sul, assim como todo o Brasil, está com uma epidemia de usuários de drogas, e que essas pessoas fazem seus pequenos furtos para poder manter os seus vícios, e que a falta de iluminação tem ajudado para esse problema. Então, que ali fosse também iluminado. O calçamento da Rua 27, rumo ao viaduto, bem ali entre o Garra e o Hidropar, também foi um pedido de comerciantes, justamente por causa da falta de calçamento ali, de um dos lados da rua, onde os pedestres ficam transitando ali, e ali é um fluxo muito grande de passagem, né, de veículos para sentido centro, bairro Parque União. Então, que o dono daqueles terrenos, ou os donos daqueles terrenos, sejam notificados e que façam o calçamento, sejam incentivados a fazer as calçadas ali, para poder dar uma tranquilidade maior aos pedestres. A outra indicação que eu fiz também sobre o curso de capacitação dos fiscais também foi um pedido dos comerciantes em relação a todos os fiscais que a Prefeitura tem hoje. Então, visto que é uma função muito importante para o nosso município e que traz uma harmonia para a nossa cidade, porque aí os fiscais vão verificar várias coisas erradas que têm acontecido, eles têm observado que, às vezes, tem fiscais de determinados setores que desconhecem quais são as suas funções. Então, eles também me pediram para que a gente pudesse estar solicitando e chamando a atenção do Poder Executivo para essa questão, né, que eles pudessem estar sendo capacitados e incentivados a estarem realmente fazendo a coisa certa. A outra indicação em relação à manutenção da tradicional figura do Papai Noel na praça de eventos é porque algumas pessoas vieram comunicar e solicitar que possivelmente o Papai Noel não estaria na praça de eventos esse ano e que gostariam que a tradição em nossa cidade se mantivesse, né? Então, fica aí o nosso pedido. Eu fiz um relatório e justifiquei, historicamente, o que é a figura do Papai Noel. É uma tradição cultural. Ela pode estar envolvida com a questão religiosa, como foi lido no histórico da argumentação. E aí eu me reportei ao artigo 5º da Constituição Federal, que fala a respeito do Brasil laico, onde o Estado e a Igreja eles são separados. E que existe liberdade de expressão religiosa e que ninguém pode ser reprimido ou discriminado por essa questão. Então, fica aí o pedido da manutenção do Papai Noel na praça de eventos e deixar bem claro, né, que, inclusive, eu encaminhei um ofício para todas as secretarias do nosso município, reportando a essa lei, porque, às vezes, as pessoas não conhecem, não sabem.
né? A nossa Constituição é tão grande, ela tem tantos quesitos, que às vezes as pessoas não estão por dentro, né? De que o Brasil é um país laico e que a liberdade religiosa é inerente a todas as pessoas. E nós, aqui nessa casa, somos vereadores de todos, né? Eu tenho a minha participação religiosa, mas que não convém expô-la a essa casa, porque aqui eu sou vereadora do ateu, do judeu, do católico. Vereadora, me permite um pequeno à parte? Eu gostaria de complementar e parabenizar a sua indicação e dizer justamente isso. Não só a Câmara tem que ser uma Câmara para todos, mas a Prefeitura também. Então, a partir do momento que eu não concordar com alguma coisa devido à minha religião, eu tenho que pensar na população e eu não posso, de repente, cortar alguma coisa ou, de repente, deixar de fazer alguma coisa devido à minha religião permitir ou não. Eu tenho que ter esse bom senso de pensar no povo, na população como um todo. Obrigado. Obrigada, vereador, que sua parte faça parte do meu pronunciamento. Então, dizer que eu sou aqui a vereadora do ateu, do judeu, do católico, do evangélico, do protestante, do espírita e de qualquer outro segmento. Tá? E gostaria de estar falando também, gostaria de fazer verbalmente algumas indicações bem rápido, que foram, né, mencionadas a mim esse final de semana, que é a respeito da estrada da Pedra Branca, que eu estive visitando na última quarta-feira, né, e fui até o final dela, onde tem ali, né, o fundo da Fazenda Xodó, e ao passar pela ponte da Pedra Branca, eu percebi que ela tem ali a falta de um dos lados de segmento para ônibus e caminhão e carro estarem, né, sendo colocados ali. Está quebrado ali aquele pedacinho de entrada. Aí, encontrando o secretário de obra, Hilton Hense, e pedindo a ele que possa estar consertando aquela parte da ponte, né, ali da Pedra Branca, ele disse-me que a AGESU esteve presente semana passada, não é, ou semana anterior, aqui no Chapadão, e se comprometeu em fazer uma ponte de concreto. Então, já está sanado esse problema, né? Nós temos ali também uma enxurrada nessa mesma estrada da Pedra Branca, que está causando erosão numa estrada que dá de fundo ali para a Fazenda Xodó, né? E ali nós precisamos realmente resolver aquele problema o mais rapidamente, porque a erosão depois vai ser muito mais difícil de ser arrumada. E também comuniquei ao secretário a respeito desse assunto, ele disse que estará lá verificando sobre isso. O presidente do bairro Planalto, o senhor Paulo César, né, vulgo Chulé, também me procurou pedindo a respeito da roçada embaixo das árvores ao entorno ali do Clube Pantanal, né, que as mulheres que saem de madrugada para trabalhar têm reclamado do mato alto e que não é para cortar as árvores, ele deixou bem claro, é para apenas roçar embaixo onde o mato está alto e elas ficam com medo de passar por ali. Então, fica aqui também o pedido do presidente. E gostaria de comunicar a respeito do convênio com a Faculdade de Santa Fé do Sul, que foi um pedido de muitos alunos e pais, dizer que o executivo já entrou em contato com a faculdade para fazer o convênio, está esperando apenas que a faculdade encaminhe o formulário para que esse convênio esteja sendo assinado, para que os alunos sejam beneficiados em até 25% do valor da sua mensalidade. Era isso, muito obrigada e boa noite a todos.